A ideia do livro foi do Thiago. O Thiago falou assim: "É um absurdo você com tanto conteúdo não ter um livro". Eu falei: "Mas que momento da minha vida eu consigo parar para escrever um livro?". Aí ele falou: "Bom, então a gente pode contratar uma ghost, que é você senta, você fala, blá 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 blá, blá, aí a pessoa vai escrever tudo que você falou". Não, mas isso aí vai ficar bom? É a mesma coisa? Aí ele falou: "Não, fica bom, tal, tal, tal". Beleza. Topei fazer esse Foi. jeito dele. Quando eu comecei, de fato, o trabalho com a Ghost, eu odiei. Porque não era eu, não era do meu jeito, não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Falei: "Não é isso". Mas já comecei, né, o trabalho do livro. Falei: "Mas o que que é? Como é?". Eu não me imagino sentada escrevendo um livro, porque eu sou muito elétrica, né, igual vocês. Então você tem que sentar e escrever para sempre, é complicado. Bom, e aí eu já estava fora das redes. E aí, eu tive um sonho muito forte de madrugada, mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, são hora que os sonhos vêm, né. Forte. Eu estava numa cozinha e a minha cunhada estava fazendo uma comida para minha sobrinha, e eu estava falando para ela sobre nutrição, que ela tinha que ter mais grão de bico, sei lá o quê, porque a menina estava desnutrida. De repente vem um pássaro preto enorme e que parecia como se fosse um urubu, mas não era, era um pássaro preto, mas ele trazia a sensação da morte. E as pessoas começaram a gritar quando elas viram o pássaro. E era uma sensação da morte. E a gente saiu correndo, aqueles gritos assim, desesperador. E eu corri num corredor, que tinha vários quartos assim do lado esquerdo, e entrei num quarto com medo do bicho vir, né, do pássaro vir. Aí no que eu olho pra fora, assim, tem uma pessoa com sobrepeso do lado de fora do quarto. E aí eu fico entre salvá-la e me salvar, porque se eu vou pra fora e o pássaro vem, eu morro. Mas se eu não salvo ela, ela morre. Bem eu na vida, né? Tentando sempre Tentando salvar sempre as ajudar. pessoas com sobrepeso. Que é o meu propósito, né? E aí eu fico lá, eu salvo, eu não salvo, eu vou, não vou, aí eu fico com a porta entreaberta. Nisso que eu olho pro lado, tem uma janela gigante aberta. E uma amiga minha falou assim pra mim: "Engraçado, não é muito bem a morte. Você tá sentindo? No que eu vou olhar, ele vem com tudo e entra dentro da minha barriga e rasga. Vrum! O pássaro. E aí eu acordei, crente que eu ia morrer, né? E eu já tive alguns sonhos proféticos. Eh, por antecedência, Deus me avisa de alguma forma, alguma coisa que vai acontecer. Quando eu sonhei com isso, eu acordei muito assustada com o que eu sonhei, com o que eu senti, e já contei direto pro Thiago. Eu falei: "Ai, amor, eu sonhei assim, 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 tô com uma sensação ruim, mas eu não consegui interpretar o que é, mas eu sei que Deus vai me explicar". E aí ele ficou tentando interpretar meu sonho. Será que não é isso? Será que não é isso? Eu falei: "Não, não é nada disso. Deus vai falar comigo". E ele tinha uma palestra, não lembro em qual cidade que era, e a gente foi para essa palestra e eu fui pensativa, né, no sonho, fiquei pensando, tal. Quando a gente chegou, era como se fosse uma fazenda. E essa fazenda tinha uma escada, a gente subiu essa escada e lá no fundo tinha um quarto onde eles fizeram de camarim. E esse camarim, ele tinha um vidro enorme, assim, que você via toda a parte da palestra, e um vidro assim, e uma mesa aqui, uma parede aqui, uma parede aqui. Então eu sentei de frente para o vidro e fiquei pensativa. Nisso entrou o pessoal para passar a palestra com ele, etc. E eu, para não ficar prestando atenção na conversa, virei assim para a parede e olhei para a parede. Quando eu olhei para a parede, tem um quadro enorme com uma águia preta, Meu exatamente Deus do céu. igual do meu sonho. E aí eu congelei. E aí ele olhou para minha cara e falou: "O que que foi?". Aí eu falei: o meu sonho". Aí ele olhou a águia e a gente já se arrepiou. Só que tinha uma carta escrita pra mim. Olha que louco. No quadro, né, No tinha quadro tinha o uma carta pássaro com a carta. escrita em cima. E umas 2 semanas antes, eu disse pra Deus que se ele quisesse se comunicar comigo, eu só ia acreditar se fosse por carta. Aí eu lembrei na hora. Foi um negócio bizarro. Mas eu falei sem achar que ele ia me se comunicar por carta, né? Porque daí é demais, né? Daí que eu tava brava e eu sou audaciosa com Deus. Eu falei: agora se quiser se comunicar vai ser por carta, porque senão eu não vou acreditar". E aí veio, e aí começou. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Aos 40 anos de idade, começou assim a carta. A águia tem que tomar uma das decisões mais difíceis. O bico, que é enorme e que serviu para que ela chegasse até aqui, afinal de contas ela teve que comer e caçar e tudo mais, ele não serve mais, porque ele está muito comprido e ele começa a machucar o peito dela.
As unhas que serviu para que ela pudesse lutar e se salvar de grandes armadilhas e remete à força da águia, também não serve mais, porque está muito comprida e agora impede ela de pegar as coisas. Então ela tem que tomar uma das decisões mais difíceis da vida dela. E aí ela toma essa decisão e ela faz o voo mais alto da vida dela para o alto da montanha, aonde ela se isola e começa a bater com o bico na parede. E conforme ela bate com o bico na parede, ela arranca o bico até sangrar e arranca o bico fora. E depois que começa a nascer um novo bico, esse novo bico forte, ela começa a arrancar as garras dela. E depois ela começa a trocar as penas. Então, ela praticamente passa por um processo de morte. No final desse processo, ela está pronta para fazer um novo voo. Mas ela só vai poder fazer isso depois que ela deixar todas as armaduras, porque tudo aquilo que trouxe ela até aqui não serve mais. E esse processo vai durar 180 dias. A carta era sobre mim e era para mim. Depois de 180 dias, o meu livro estava pronto. Eu comecei a escrever nesse momento. Bizarro, né? Foi bizarro. Caraca. Não, Deus fala comigo de uma maneira bizarra. E aí foi Deus, porque aí eu sentei e escrevi. Nem sei eu como. Porque não é sobre mim, exatamente. Eu escrevi euzinha mesmo. Eu sentei, nunca imaginei que eu fosse conseguir, porque eu sou muito elétrica. Eu falo. Eu faço treinamentos de dias e dias, mas sentar e literalmente eu escrever é uma coisa muito complexa. Então não é sobre mim, é sobre Deus. Você entendeu a ordem, né? Você entendeu. Total. E representa muito o que eu vivi na minha vida, né? Eu sempre fui uma águia no sentido de lutar, de ser independente, de ser forte, de fazer tudo sozinha. Ou seja, tudo aquilo que me trouxe até aqui não me leva para o próximo nível. Eu tenho que deixar Você tem que se desconstruir agora. Totalmente. Para alcançar outros níveis. Por isso do cabelo, por isso eu fui me despindo de tudo que era minha persona. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.